Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Adonis.js. O Adonis.js ele é um framework web feito em cima do Node.js que vai permitir a gente ter uma estrutura muito escalável, uma arquitetura MVC pronta e muito pronto para a gente conseguir mover um projeto nosso grande para produção. Então ele é muito semelhante a alguns frameworks do PHP como o Laravel e do Ruby como o Rails, beleza? Ele já possui toda a arquitetura, toda a estrutura de pastas, tudo muito bem configurado para a gente, ORM, e-mail, toda a parte de Carry Builder. Então a gente vai ver um pouquinho sobre ele nessa aula, mas quem sabe a gente trate mais a fundo nos próximos vídeos. A primeira coisa que eu preciso fazer para começar com o Adonis é instalar o CLI do Adonis de forma global, beleza? Então a gente vai botar aqui @adonis.js, CLI, e isso aqui vai dar para a gente uma interface de linha de comando para a gente conseguir iniciar os nossos projetos e também executar algumas tarefas básicas dentro dos projetos que a gente já tem criado. Então eu vou instalar aqui o CLI, agora ele já está pronto, a gente vai ter acesso a um comando chamado Adonis, e aqui ele já dá vários comandos para a gente, né? Quem veio do Rails, quem vem do Laravel ou de qualquer outro grande framework conhece que geralmente a gente tem essa interface de linha de comando para facilitar o desenvolvedor conseguir criar os arquivos e fazer toda a parte de migração de banco de dados e essas coisas mais. Então, a gente vai começar agora criando um novo projeto, e para isso a gente vai utilizar o comando new. Então, Adonis new, a gente vai dar um nome para o nosso projeto, então vamos supor que seja aqui Rocket Twitter, beleza? E aí a gente vai passar aqui uma flagzinha que eu quero que o meu projeto não tenha a parte de view, ou seja, que ele seja apenas uma API. Então isso aqui vai dar para a gente basicamente a possibilidade da gente conseguir transmitir os nossos dados entre front-end e back-end através de JSON e sem utilizar aquelas nossas views que nem a gente utiliza com Nunjucks, com Handlebars ou qualquer coisa assim, né? Sem HTML, apenas JSON. Então, agora ele já vai dar aqui a criação do projeto. Ele vai demorar um pouquinho para instalar o projeto, por isso eu vou pausar o vídeo e a gente já volta. Show de bola, já terminou aqui de rodar a instalação do nosso projeto. Eu vou acessar a minha pasta agora e eu vou rodar o comando adonis serve --dev, beleza? Isso aqui vai fazer basicamente o Adonis rodar na porta 3333. Vou até abrir aqui no meu navegador, já jogo na tela. Né? A tela inicial dele aqui, como a gente está trabalhando apenas com API, é apenas um retorno em JSON, então ele retorna aqui um greeting, hello world in JSON. Então é basicamente isso a instalação atual, e é muito legal que o Adonis ele já vem com a parte do Nodemon instalada. Então o Nodemon, para quem não conhece, é um programinha, uma ferramenta que ele fica ouvindo as alterações no arquivo, e se caso qualquer arquivo no nosso projeto, né, qualquer arquivo JavaScript alterar, ele vai lá e restarta o servidor para a gente, mostrando as novas alterações automaticamente, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora também, deixa eu abrir uma nova pasta e abrir o nosso projeto no meu editor, que no caso aqui é o Visual Studio Code. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui que está muito grande. Show de bola, e agora a gente vai ver um pouquinho da estrutura de pastas do Adonis, beleza? Aqui no app é onde que a gente vai ficar toda a nossa regra de negócio, definição dos nossos models, dos nossos middlewares, dos nossos providers. Então a gente vai ver, claro, isso talvez em outros vídeos, mas por enquanto o que a gente tem aqui é um model de usuário que já vem pronto, né? Que vai ser utilizado, por exemplo, para fazer autenticação aqui dentro do nosso projeto, e a gente tem também um model de token aqui, porque existe um método de autenticação que se chama para guardar token, né? A gente não vai utilizar ele durante essa aula, mas a gente pode deixar o model aí sem problemas, beleza? A gente não vai entrar em detalhes sobre como que o model parece e tudo mais, mas a gente vai simplesmente fazer uma API muito simples aqui com o Adonis para a gente ver ele na prática, beleza? A gente tem aqui os arquivos de configuração, que são várias configurações, são só objetos, beleza? Você pode dar uma olhada com calma. O database, que vai ter a nossa parte de migrações, né? Que é basicamente o controle de versão do nosso banco de dados. A gente vai ter a parte de factory, que é para gerar dados fake. A gente vai ter aí os Node Modules, que são as nossas dependências, né? Porque é um projeto Node comum. E aqui no Start, a gente vai ter algumas configurações iniciais do nosso projeto e também as nossas rotas. Então lembra que quando a gente acessou lá a rota principal, a gente recebeu um JSON escrito Greeting Hello World in JSON. Então é exatamente isso que tem aqui, beleza? O Adonis é muito legal, que ele tem muito forte essa parte de Dependency Injection e ele também consegue fazer essa parte de containerização, de retornar para a gente certinho
qual que é os arquivos sempre a gente precisar da require. Então aqui quando a gente utiliza esse use, que é uma variável global dentro do Adonis, a gente consegue requisitar funcionalidades separadas de dentro do Adonis, como por exemplo a parte de rotas, e isso aqui ele passa por toda a parte de dependency injection do Adonis e ele vai simplesmente retornar para a gente aqui a parte de rotas prontinha para a gente utilizar. Então aqui eu estou criando uma rota get na raiz que vai retornar simplesmente um objeto e ele é convertido em JSON porque a gente escolheu para o nosso projeto ser uma API, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho o banco de dados rolando aqui em Postgres e é isso que a gente vai conectar. Então o meu banco de dados está aqui, eu vou vir aqui começar no meu .env, que é o arquivo de configurações do meu environment, né, aqui local. Eu vou trocar aqui o DB Connection para PG, que é Postgres, e se eu quero utilizar um banco de dados Postgres, eu preciso instalar, isso está até na documentação do Adonis, o pacote PG, né, que é para lidar com Postgres dentro do Node.js. Se você quiser utilizar MySQL, você instala o pacote MySQL 2, se você quiser lidar com SQLite, instala o pacote SQLite, sem problemas nenhum. E aqui no PG agora eu vou trocar a porta. Deixa eu ver qual porta que eu estou utilizando aqui. Estou utilizando a porta 5433. A padrão é 5432, mas como eu tive que fazer algumas alterações aqui, eu deixei 5433. E agora a gente vai conectar user docker, password docker e database. Aqui eu vou criar uma database, pode ser chamada Adonis mesmo. Deixa eu conectar agora aqui no meu banco. Show de bola, a gente vai vir aqui e vamos criar uma nova database chamada Adonis. Show de bola, agora que isso aqui já está conectado, a gente vai vir aqui na linha de comando do meu projeto e eu vou rodar simplesmente o comando Adonis migration run. Esse comando aqui, o que ele vai fazer é pegar essas nossas duas migrações do banco de dados, que elas vão fazer automaticamente a criação de tabela de usuários e tokens, e vão mandar lá para dentro do nosso projeto, da nossa database. Então, a gente já está vendo aqui as duas tabelas users e tokens, e também uma tabela Adonis Schema que ele guarda o histórico de quais migrations ele já rodou, beleza? Então, basicamente, agora a gente já tem a estrutura para fazer aí a autenticação dentro do nosso projeto, beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em config, auth.js. E aqui dentro a gente pode ver que a gente já está utilizando o Authenticator JWT. Então, no Adonis, como eu falei, existem vários modelos de autenticação. A gente pode fazer autenticação basic, que é basicamente usuário e senha. Autenticação por sessão, então que é aquela autenticação quando você faz sem API, né, que o usuário fica guardado na sessão, JWT, e tem essa outra autenticação aqui de API, que é para quando você quer gerar tokens, né, como você, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma API pública do Google Maps, alguma coisa assim, eles te dão um access token para você consumir os recursos de lá. E o Adonis também permite você trabalhar com esse modelo de autenticação, e é aí que entra aquele nosso model token que eu tinha falado antes, beleza? Como a parte de ORM do Adonis, ela é muito abstrata, né? Ela é muito manipulada pelo data layer, a gente não vai ver os campos do banco de dados também disponíveis aqui dentro dos nossos models. Eles são automaticamente interpretados pelo nosso database, né? Pela nossa data layer aqui pelo ORM do Adonis, e eles sabem exatamente, cada model sabe exatamente quais campos e quais tipos tem esses campos aqui dentro do banco de dados, beleza? Então, a gente já vai ver como utilizar esses campos, mas é uma forma bem tranquila. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para conseguir fazer a autenticação é criar um controller. Para isso eu vou dar um Adonis make controller, vou dar um enter aqui, eu preciso dar um nome para ele, né? Eu vou chamar aqui de pode ser auth controller. Aí a gente vai botar ele apenas para requisições HTTP. Aqui, como o Adonis ele tem toda a parte de WebSocket também pronta, a gente poderia criar um controller de WebSocket, que é para tempo real, mas eu vou criar um controller HTTP, beleza? Aí dentro da nossa pasta controllers HTTP, a gente pode ver o nosso novo controller chamado auth controller. Aí, aqui dentro eu vou criar dois métodos, beleza? Um vai se chamar register, que vai ser para registrar novos usuários, e a gente vai ter um outro método, authenticate, que vai servir
para a gente realmente fazer o login na nossa aplicação, tranquilo? O register, o que eu vou fazer basicamente? Aqui dentro do Adonis, diferente do que a gente tem, por exemplo, lá no Express, a gente não recebe simplesmente request e response. A gente recebe um objeto e aí a gente utiliza a desestruturação para pegar as opções e os parâmetros que a gente quer. Então vamos supor que eu quero dados da requisição, para pegar os parâmetros que o usuário envia e tudo mais, a gente vai utilizar o request, tranquilo? Aí, com esse request, a gente consegue pegar alguns campos daqui. Então, eu vou começar fazendo isso aí. Vou fazer aqui const data é igual a request.only. E aqui eu quero buscar os dados da requisição de e-mail e password. E também vou pegar o username, né? Porque eu posso ver lá pela minha banco de dados que ele criou username, e-mail e password. Então, são esses dados que eu quero buscar da requisição. E aí, deixa eu buscar aqui meu model de usuário, utilizando o use sempre para requisitar coisas do Adonis. E aí, a gente vai dar um await user.create, passando esse data aqui, beleza? E aí, eu posso dar um return no user, para ele retornar os dados desse usuário que ele acabou de criar. E aí o Authenticate a gente já vai fazer. O que eu vou fazer agora é vir aqui nas minhas rotas, beleza? Vou remover essa rota padrão que a gente tem e vou fazer o seguinte, route.post register, eu quero chamar o authcontroller.register. Então, veja que eu não preciso importar o meu arquivo de controller aqui dentro do Adonis. Ele utiliza essa notação por pontos para ele saber exatamente qual controller ele precisa chamar e qual método do controller que ele precisa chamar. Eu vou salvar aqui agora, e como eu tenho rodando lá o Adonis Serve Dev, ele já vai entender as minhas modificações e já vai reiniciar o servidor para mim. Vou copiar essa URL padrão aqui. Eu vou vir aqui pelo Insomnia, que é o softwarezinho que eu uso para testar APIs REST, beleza? Vou vir aqui criar uma nova requisição chamada cadastro. Ou registro, tanto faz. E aí, isso aqui é uma requisição post. Vou colocar aqui a minha rota, chamando o register. E vou enviar algumas informações via JSON para essa rota, que é os dados do usuário que eu quero cadastrar. Então, username Diego3G, o e-mail diego@rocketcity.com.br e o password a gente vai colocar 123456. Vou dar um send aqui agora, ele deu um erro, hash is not defined, já sei por causa desse erro, vamos vir aqui no models user. Ele deu um erro aqui porque dentro aqui do model user ele está vindo com esse hook que automaticamente faz a criptografia da nossa senha para gente. Mas o Adonis, essa versão que eu estou aqui, ela está com bug que ela está sem essa importação do hash. Então eu vou vir aqui e importar o hash aqui dentro do user e isso aqui já deve ser suficiente para fazer ele voltar, beleza? Então vamos fazer o teste novo. Vou vir aqui no Insomnia, vou dar um send. Aí sim, ele já retornou aqui o usuário novinho criado. Então, ele criou um usuário na minha database com o username Diego3G, e-mail que eu passei, e aqui o password, a gente pode ver que ele criptografou utilizando Bcrypt. Então, o bom da gente utilizar um framework como o Adonis para projetos em larga escala é que muitas das coisas já estão prontas. Então, se fosse para a gente iniciar um projeto com Express, fazer a parte do Bcrypt, fazer a parte de hooks, né, de fazer a parte de conexão com o banco de dados e ORM, que nem a gente tem aqui, a gente levaria com certeza muito mais tempo do que a gente está levando nesse vídeo, beleza? Se eu vim aqui agora no Postigo, eu posso ver aqui que o meu usuário já está cadastrado. E agora o que a gente vai fazer é basicamente a autenticação desse usuário. Então, eu vou ter lá no meu controller um novo método chamado Authenticate. Vou fazer o mesmo processo aqui, porém um pouquinho diferente. Eu quero buscar apenas o e-mail e password, certo? E aqui eu preciso pegar os dados da request também. Request.all. Então eu vou buscar todos os campos que estão passando, mas buscar apenas o e-mail e password. E aí eu vou fazer o seguinte, todos os métodos do meu controller, eles também recebem, eu posso buscar a classe de auth. Então aqui eu tenho acesso à parte de autenticação. E aí eu posso fazer o seguinte, await auth.attempt. Então eu vou tentar fazer a autenticação com e-mail e password. E aí, basicamente, se isso aqui passar, se isso aqui não retornar erro, eu vou conseguir passar para o usuário o token de JWT
para ele conseguir acessar a nossa aplicação. Então, aqui no auth.attempt a gente recebe const token igual auth.attempt, e aí a gente dá um return token. Se isso aqui falhar, fica tranquilo que ele não vai chegar nem nesse return, ele vai retornar uma exceção e não vai prosseguir. A gente não precisa fazer try catch por volta disso aqui, beleza? Vamos salvar, viemos aqui nas nossas rotas, criamos uma nova rota chamada authenticate. Show de bola. Agora a gente vai vir aqui no meu Insomnia, vou duplicar essa rota aqui e autenticação. E aqui, em vez de enviar tudo, eu vou enviar apenas e-mail e password. E trocar aqui em cima para Authenticate. Vamos dar um send aqui. A gente pode ver que ele já conseguiu fazer a autenticação e já retornou para ele um token JWT para que ele envie em todas as próximas rotas, né, todas as próximas requisições para conseguir se autenticar. Se eu tentasse enviar aqui um password incorreto, a gente pode ver que ele ia retornar aqui invalid user password. Então a gente tem toda essa parte de validação pronta para a gente não precisa se preocupar com isso, beleza? Então, agora basicamente a gente já finalizou a nossa aula. A última coisa que eu vou fazer é a gente ver como é que a gente protege uma rota quando o usuário não está logado. Então, eu vou voltar aqui no Visual Studio Code, vamos supor que a gente tenha uma rota chamada /app, beleza? E aí, ela chame qualquer coisa aqui, eu vou chamar, por exemplo, um appcontroller.index. E aí a gente pode passar aqui no final um middleware, beleza? E aí o middleware que eu vou passar aqui é auth.jwt, ou só auth, tranquilo? A gente vai salvar isso aqui. Eu vou criar esse meu controller, então Adonis make controller app. E aqui no app controller a gente vai ter o meu método index, que ele vai dar simplesmente um return hello world. Show? Vou salvar aqui agora e a gente vai fazer um teste. Se eu vim aqui no Insomnia, criar uma nova requisição e tentar acessar /app, não precisa enviar nada, a gente vai ver o seguinte. Peraí, post não, deixa eu enviar um get. A gente vai ver o seguinte, que ele deu 401 não autorizado. Então ele fala que o token JWT não foi enviado. Se eu vim aqui na autenticação, buscar esse token que eu acabei de criar, vim aqui no app, e enviar como um token de bearer, né, que é o token JWT, aí sim a gente vai ver que a rota retorna o Hello World. Então, basicamente, a gente fez todo o processo de autenticação JWT para uma API, utilizando Adonis, utilizando o ORM, utilizando aqui uma estrutura de rotas e controllers, né? Basicamente, o MV, aí o MC, né? A gente não fez a parte da view, mas a gente tem aí uma estrutura muito boa para a gente conseguir arquitetar grandes projetos utilizando Adonis JS. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir aí no vídeo, deixar um comentário que é muito importante. E se você gostaria que eu mostrasse mais sobre o Adonis JS, que a gente fosse mais a fundo nesse framework e falasse sobre mais funcionalidades, também deixa um comentário aí para eu ficar sabendo, beleza? Grande abraço e valeu!